Bem-vindo à Escola de Fundamentos. E no vídeo passado a gente viu um pouquinho sobre Jesus se identificando conosco. Jesus vindo como homem, sofrendo, passando por perrengues por causa do pecado que estava do lado de fora. Você lembra que a gente falou que Jesus nunca pecou, mas ele recebeu o pecado, a natureza do pecado no nosso lugar. Para quê? Para que eu e você pudéssemos nos identificar com ele. Jesus se identificou conosco. E agora a gente vai ver que ele fez isso para que nós pudéssemos nos identificar com ele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e verso 15 diz: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus, então, se identifica totalmente com o que éramos, para que nós pudéssemos compartilhar o que ele é. O apóstolo João diz que nessa terra, assim como ele é, nós também somos. Não seremos, já somos. Por quê? Porque nós nos identificamos com Jesus. Entenda isso. Ele se tornou filho do homem para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele provou das profundezas da condição humana para que eu e você pudéssemos compartilhar com as suas glórias. Olha só o que diz Hebreus capítulo 2, no verso 10. Diz: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Quem? Jesus. Jesus é o autor da nossa salvação. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E o que eu quero que você entenda nesse vídeo é que Jesus Cristo é o nosso representante legal. E que nós estávamos em Cristo, em todas essas partes aqui que nós vamos falar aqui para frente, nós estávamos nele. Número 1, nós estávamos com ele na sua morte. Você entende que Adão era o nosso representante legal da raça humana. Ele pecou. E aí a palavra de Deus vai falar que por meio de um, muitos pecaram, e também por meio de um, muitos são justificados. Adão era o nosso representante legal. Se hoje o ser humano nasce em pecado, é porque Adão era o nosso representante legal. Agora, se nós podemos nascer de novo e experimentar uma nova vida, é porque através de Jesus, o nosso representante legal, nós podemos ter direito a essa vida. Então, nós estávamos com ele na sua morte. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, verso 6 e verso 7, diz: sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Se eu e você podemos dizer que nós somos justificados em Cristo Jesus, nós podemos dizer isso porque Jesus Cristo morreu a nossa morte. Ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si a natureza do nosso pecado, para que eu e você pudéssemos ser hoje justiça de Deus. A morte de Cristo foi a nossa morte. Você consegue entender o que aconteceu na salvação? Você consegue entender aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? A morte de Jesus era a nossa morte. O justo juiz de toda a terra aceita que em Cristo aquela velha pessoa pecadora que nós éramos, morreu. Olha só. No livro da vida de Deus, o cristão não tem nenhuma história anterior à sua salvação. Ou seja, no livro da vida, o que está escrito é o seu nome como nova criatura. Meu Deus, que maravilha! E a gente poder saber disso. Número 2, no seu enterro. Quando Jesus Cristo foi enterrado, nós estávamos em Cristo. Veja, Romanos capítulo 6, no verso 4, diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, aos olhos de Deus, quando eles tiraram o Senhor Jesus da cruz e colocaram ele num túmulo, nós fomos colocados naquele túmulo juntamente com ele. Somente quem já está morto é enterrado, não é verdade? Quando descemos as águas do batismo, declaramos a nossa identificação com ele na sua morte e aceitamos esse fato como a nossa própria experiência. Aqui
a gente está falando do batismo. E quando a gente passa pelas águas do batismo, a gente está se identificando não somente com a morte de Jesus, mas com o enterro de Jesus. Porque o batismo, o sentido literal do batismo, é quando você pega uma substância, é quando você pega uma roupa, por exemplo. Lembra que antigamente, bem antigamente, as nossas mães, as nossas avós, quiçá, tingiam roupa. Elas pegavam uma peça de roupa e elas imergiam numa substância que tinha uma determinada coloração. Quando o pano saía, ele saía manchado por aquela cor. Quando eu e você participamos do batismo, o que nós estamos declarando publicamente é que nós estávamos em Cristo quando ele morreu e quando ele foi sepultado. Portanto, nós morremos para a velha vida, nós morremos para a velha criatura e, pasmem, nós estamos ali num funeral. É algo que a gente celebra. Por quê? Porque quando a gente ressurge das águas, é o símbolo de um ressurgimento. Mas eu quero que você entenda essa primeira parte do batismo. É um funeral. Você está enterrando a velha criatura. Você não quer mais saber da velha criatura. Isso é uma decisão no nosso coração, gente. Quando você aceita ao Senhor Jesus, você declara publicamente, você abre o seu coração, às vezes diante de muitas pessoas, você levanta a sua mão, confessa com a sua boca, crê com o seu coração. Mas no batismo, é uma outra decisão que eu e você temos que tomar, de deixar para trás o que para trás ficou e a gente, a partir de agora, agir como nova criatura. Não é interessante a gente saber que muitas vezes o diabo vai vir nos acusar? Olha, a sua velha criatura, você é ainda aquele antigo homem, aquela antiga mulher. Uau, você pode se arrepender. Isso é plano da salvação, você pode se arrepender, é direito seu. E você pode mostrar para o diabo que a sua velha natureza foi sepultada, que você não tem mais nada a ver com aquele velho homem. Onde é que a gente lembra isso? A gente lembra isso no nosso batismo. Eu acho muito interessante que no batismo é uma decisão pública, né? Um ato público para os seus familiares, para os seus amigos, na sua igreja, mas também para os anjos e para os demônios. Naquele momento você está declarando para o natural e para o sobrenatural que naquele funeral você decide deixar o velho você para trás. Então, em Cristo, naquele enterro de Jesus, no funeral de Jesus, você estava lá também. No seu sofrimento, nós estávamos em Cristo, no sofrimento de Cristo. Isaías capítulo 53, verso 4 e verso 5. Diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. A gente não está falando aqui de sofrimentos que nos fazem crescer. A gente está falando aqui de sofrimentos que nos amarram. Jesus teve que passar por isso, por minha e por sua causa. Por isso que Isaías é uma passagem profética para dizer que eu e você não precisamos mais viver debaixo de enfermidade nem debaixo de doença. Por quê? Porque quando Jesus estava sofrendo lá e estava recebendo não só o nosso pecado, mas a maldição do nosso pecado, uma vida maldita que eu e você tínhamos que levar, Jesus já levou esse tipo de sofrimento. Um sofrimento que o diabo tenta colocar sobre nós. Um sofrimento que era pertinente à natureza do pecado e que não faz parte mais da nossa realidade. É por isso que nós podemos clamar em Isaías capítulo 53, verso 4, verso 5, para dizer que as enfermidades não têm mais lugar na nossa vida. Por quê? Porque Jesus já sofreu no nosso lugar. Se você talvez esteja passando por uma enfermidade, se você talvez esteja passando por algum tipo de doença, algum tipo de dor crônica, saiba que na cruz do Calvário, você estava naquele sofrimento lá de Jesus e Jesus estava levando o seu sofrimento para que você não precisasse mais. É claro que as enfermidades vão bater na nossa porta, é claro que as dores vão bater, porque nós ainda estamos na presença do pecado, mas é um direito seu se posicionar em fé e dizer, pelas suas pisaduras, eu já fui sarado. Jesus já sofreu no meu lugar, para que esse tipo de sofrimento eu não preciso fazer mais, eu não preciso levar mais. E é claro, na sua ressurreição, Efésios capítulo 2, verso 4 e verso 5, diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, aleluia, eu e você estávamos ressuscitando juntamente com Ele, no poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus foi ressuscitado no poder, pelo poder do Espírito Santo. Então, quando eu e você experimentamos essa nova vida, e você sai das águas do batismo, saiba que você sai dali no poder do Espírito Santo para viver juntamente com Cristo uma nova vida. E é isso que Deus tem para mim e para você. E por último, na sua ascensão, quando Jesus ascendeu aos céus, Efésios capítulo 2, no verso 6, diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe onde é que você está assentado agora? Pastor, estou sentado no meu carro, estou sentado na minha casa. Não é isso que eu quero falar, rapaz. O que eu quero falar para você é que você está assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. Onde o Cristo está, você também está na sua posição como filho de Deus. Isso é uma declaração posicional. Isso quer dizer que você tem autoridade. Estar assentado é um lugar de autoridade, como aquelas cadeiras de rei num trono. Pensa que você tem autoridade. Autoridade sobre o mal, autoridade sobre a sua família, autoridade sobre aquilo que chega nas suas mãos, autoridade sobre as suas finanças. Você tem autoridade. Por quê? Porque quando Jesus ascendeu aos céus para tomar o seu lugar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você está lá do lado dele. Por isso é que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos assentados com Ele, temos a autoridade que Ele nos deu. Mateus capítulo 28 vai dizer: toda autoridade me foi dada, e é essa autoridade que eu dou para vocês, ir de fazer discípulos de todas as nações. Eu e você temos autoridade porque nós estamos assentados num lugar de maneira legal, posicionalmente. É isso que nós temos. Agora que nós precisamos aprender, e ao longo desses cursos da Escola de Fundamentos, você vai aprendendo a trazer essa posição que você tem de filho de Deus, de rei e sacerdote, e colocar em prática na sua vida. Se lembrando que quando Cristo morreu, você morreu com Ele. Quando Cristo foi enterrado, você estava sendo enterrado com Ele. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele. E quando Cristo ascendeu aos céus, você também ascendeu aos céus nessa posição de filho de Deus. Então, gente, eu e você, com tudo isso, nós podemos reinar em vida. Por que nós podemos reinar em vida? Porque nós estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Deus. Reinar em vida é símbolo de domínio. Você não precisa deixar as coisas desse mundo dominarem a sua vida. Você pode exercer domínio como filho de Deus que você é. Que essa aula possa ter te abençoado. A gente vai continuar entendendo um pouquinho sobre o resgate, a redenção, a justificação que o plano, o presente da salvação, Deus deixou para nós. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Tchau, tchau.